Então, eu gostaria de envolver agora você, Antônio Dirceu de Miranda, na questão de que forma nós poderemos envolver a gerência executiva operacional dentro dessa problemática. Bom dia a todos. Eu vou dar um depoimento pessoal que eu acho que mudou a perspectiva, minha perspectiva profissional. Aconteceu quando eu saí de um banco brasileiro, eu tinha terminado um programa de trainees e ingressei no Citibank. A minha intenção era trabalhar fora do Brasil e eu imaginei que eu precisaria ter um treinamento de adaptação, coisa do tipo, no mínimo de 6 meses. E foi me informado que meu treinamento seria de 2 semanas apenas e que após isso eu já assumiria as novas funções. Não preciso dizer, aos 25, 26 anos, a apreensão que eu fiquei. E aí, o que o Citibank fazia, e acho que me inspirou tanto na minha vida profissional em banco, como depois na minha empresa, era o seguinte: ele recriava o mercado financeiro em um hotel, o mercado financeiro mundial, no caso aqui foi no hotel no Guarujá, colocava as pessoas que estariam assumindo novas funções e você, sem os recursos obviamente que você tem hoje, você recriava um mercado financeiro internacional e o que o Citibank queria e o que ele não queria fazer naquele ambiente. Tudo isso, obviamente, eu era uma pessoa média gerência, baixa gerência, então você tinha as estratégias macros do banco mundiais, estratégias para a América Latina e coisa do tipo. E então nós tínhamos 2 semanas não só para aprender, como para colocar em prática aquilo. Ou seja, eu dedico essa capacidade que o Citibank tinha na época a uma capacidade muito boa de, além de comunicação, de educação, e de ensinar métricas que ele tinha para o seu negócio. Então, eu quando sentei na minha cadeira para trabalhar no Brasil, depois de Nova York, eu não tinha dúvida nenhuma do que eu tinha que fazer, do que eu não tinha que fazer, que tipo de cliente nós queríamos, para onde, que tipo de negócio nós queríamos. Isso foi conseguido em 2 semanas, muito intensa apenas. Muito bem. Então, ontem, inclusive, nós estávamos conversando sobre o negócio da execução da estratégia. Você não pode pedir para um profissional que não conheça as métricas do seu negócio que tenha condição de executar nada. Então, eu acho que uma parte importante de você cuidar nessa questão da execução da estratégia é a educação no sentido de que as pessoas conheçam exatamente como funciona o teu negócio, além, obviamente, de comunicação, esse tipo de coisa, e ter certeza de que isso está incorporado por elas, de que elas sabem as métricas, o que é bom para a empresa, o que não é bom para a empresa, o que nós queremos, onde se ganha dinheiro aqui. E aí você ganha um aliado, porque o problema de você não ter essa pessoa alinhada é que, eventualmente, você pode criar uma pessoa que rema contra a sua empresa, que está contra a sua estratégia. Ele está ali dentro, mas ele não comunga das suas ideias. Por quê? Porque ele não entende elas. Né? Então, eu acho que essa é a contribuição que eu podia dar. O que me parece, Dirceu, é que em muitas organizações atribui-se apenas à governança, à diretoria, a responsabilidade pelo sucesso na execução da estratégia. Mas, na verdade, você destaca, e eu estou de acordo, acredito que nós aqui todos estaremos, que a gerência operacional, o pessoal que é a base da liderança para a geração efetiva de resultados operacionalmente, né, tem que estar muito bem preparada, motivada, exercer o seu papel de liderança e cumprir com o seu compromisso, a sua responsabilidade efetiva, porque será um grande exemplo para todos os auxiliares, os colaboradores nessa linha mais operacional, né? É possível preparar essa turma toda, por maior que seja a empresa ou por menor que seja a empresa?
Eu tive uma experiência também, coisa de menos de um mês atrás. Eu visitei uma grande seguradora, só para vocês terem ideia, que foi recentemente comprada por um banco. Essa seguradora, então, tem seguros, cartão de crédito, tem previdência privada, uma série de coisas. E a reunião era com a diretora de recursos humanos, uma superintendente e uma analista. Teve um problema na energia elétrica, a diretora e a superintendente demoraram meia hora, se atrasaram meia hora para se juntar ao grupo. E essa analista começou a conversa com a gente, e ela, num dado momento, falou: olha, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês aqui, que o nosso business não é cartão de crédito, não é seguro e não é previdência. O nosso business é atendimento. A analista com essa visão sistêmica do que a empresa tinha que fazer. Então, é óbvio que é possível você chegar num nível mais operacional e incutir nas pessoas o que você realmente espera delas. Porque uma pessoa com uma visão bacana da empresa como ela tem, quer dizer, todas as suas atitudes, por menor que seja, elas vão estar alinhadas. E é o típico da coisa que a união faz a força, né? No sentido de todo mundo remar para o mesmo lado. Então, acho que é perfeitamente possível. Isso não é fácil, né? Mas é perfeitamente possível. Muito obrigado, Dirceu. Bom, nós concluímos essa parte introdutória com a opinião de uma parte da mesa. Nós vamos prosseguir em seguida com as demais opiniões. Mas, entre mentes, nós vamos abrir o capítulo da participação dos internautas com algumas questões que já começam a chegar e nós vamos partir para a primeira questão. Na verdade, eu vou envolver nesse momento o Fábio Moreira para a resposta correspondente. Vemos hoje, no mundo globalizado, capitalista e competitivo, que a inclusão e manutenção dos stakeholders é de extrema importância para a organização. Não é possível fazer um planejamento estratégico sem ter a visão de comprometimento de todos que fazem parte da empresa. É preciso ter objetivos claros e possíveis de alcançar. Qual a sua opinião, Fábio, a esse respeito? Muito bem, Walter. Essa questão está muito relacionada a dois processos. Claro, o primeiro processo, processo de planejamento da estratégia, e o segundo processo, processo de execução dessa estratégia. O processo de planejamento da estratégia, por décadas, tem sido executado nas organizações de forma pouco participativa. Muitas vezes executadas até por agentes externos à organização, empresas de consultoria que são contratadas, com toda excelência, para trazer respostas e trazer possibilidades e ajudar a organização a definir os seus rumos. Ultimamente as organizações têm abandonado esse tipo de modelo, buscando um planejamento mais participativo, que sim, grande parte do conhecimento está dentro da organização e deve ser utilizado no momento de se construir um planejamento. É claro que, em última instância, dependendo das diversas ideias e possibilidades, alguém tem que tomar uma decisão sobre para onde nós vamos, para onde a organização vai, aonde ela quer chegar, e isso é função da liderança, ela é contratada justamente para isso, para manter as rédeas da organização. Porém, uma vez definido o planejamento de forma participativa, fazendo com que todos se sintam parte desse processo de construção, com que todos se enxerguem dentro dessa estratégia, tenham a sua parcela de contribuição, vem o segundo desafio, que é, tá bom, agora eu preciso fazer acontecer. As pessoas que executam a estratégia não são aquelas que definiram em última instância ou decidiram a respeito da estratégia. As pessoas que executam a estratégia são aquelas que estão lidando diretamente com o cliente, com o produto, com os serviços, na linha de frente da organização. Se essas pessoas não sabem aonde a organização precisa chegar ou quer chegar, né, elas não têm como contribuir para essa estratégia. E o que a gente tem percebido é que muitas vezes as organizações, elas, por mais que elas tenham utilizado planejamentos participativos, elas não envolvem a linha de frente num alinhamento com essa estratégia, com esse rumo. Você definiu uma coisa na estratégia, mas você está cobrando outra no dia a dia. E os episódios recentes das crises mundiais que tivemos aí nos últimos 2 anos são um retrato disso. Cobranças excessivas por resultados de curto prazo, desconectados com necessidades estratégicas, com a visão de futuro. O que faz com que as empresas foquem esforços, claro, em obter e não se importem com os resultados futuros da organização, ou seja, a desconexão com aquilo que foi planejado, com aquilo que está sendo executado. E isso é um problema muito grave que existe entre esses duas dimensões da estratégia.
estratégica e operacional através de modelos que façam essa conexão constante entre o dia a dia, a operação e as necessidades estratégicas futuras da organização. Muito bem, Fábio. Nós estamos muito à vontade com relação às perguntas e às respostas, porque discutimos em todas as nossas reuniões e em projetos que estamos desenvolvendo, de que maneira as causas, as consequências dos problemas podem ser equacionadas e recomendamos soluções efetivas. Eu gostaria de envolver agora Delano Lins. Tão importante quanto definir uma estratégia é a boa gestão, porque muita gente fica no planejamento e não chega na administração da estratégia. Então, a verdade é que nós gostaríamos de ouvi-lo a respeito de como seria aplicada essa administração com a melhor forma de gerir as estratégias planejadas. Porque, na prática, muita gente desenvolve muito bem o planejamento, ele vai para uma gaveta, ele vai ficar em cima da mesa. E a administração de uma execução? Então, Walter, uma das coisas interessantes, uma pesquisa muito recente na McKinsey, onde ela pesquisou os presidentes de empresas espalhados pelo mundo em diversos setores, e o número que ela chegou para uma pergunta simples é muito espantoso. Apenas 22% dos presidentes dessas empresas concordaram que conseguem colocar as pessoas certas desempenhando a função certa. Ou seja, a gente está falando que tem 78% de pessoas espalhadas pelas empresas no mundo, da qual não conseguem desempenhar o que deveriam fazer. E aí o Pedro colocou uma coisa muito interessante. Sistemas para RH, que são sistemas que dão apoio a essa tomada de decisão, eles não deveriam ou não devem ser função da área de tecnologia, e sim função da área de RH. Essa é um dos principais gaps que a gente encontra quando sai fazendo pesquisas e na prática da implementação de soluções de RH. A submissão da administração de RH à área de TI ou à área financeira gera um enorme gap entre o que é planejado e o que deveria ser executado. Estamos de pleno acordo e, para enriquecer ainda mais essa colocação, gostaria de envolvê-lo, Jael. Até quais níveis hierárquicos deve chegar o planejamento estratégico no momento da sua preparação? É uma pergunta do Daniel de São Paulo. Eu lembro que quando Ted Johnson chegou no Grupo Vilares, há muitos anos passados, eu trabalhei 8 anos junto à diretoria em organização deste grupo empresarial, que o planejamento era um assunto específico da cúpula da empresa. Ele nunca chegou exatamente, nem a médio prazo, como hoje nós vemos as melhores organizações praticarem o planejamento em todos os níveis hierárquicos. Mas sabemos que na maioria das empresas isso realmente é uma problemática e aí a execução não consegue atingir o alvo, né? O que você acha? Idealmente falando, o planejamento estratégico, a estratégia, ela nasce na cúpula da empresa, mas o planejamento estratégico, idealmente, ele deve envolver o maior número possível de níveis da empresa. Óbvio que a gente sempre está falando no mundo ideal, dificilmente numa empresa que tem 200, 300 mil funcionários, como a GE, por exemplo, que eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser CEO de alguns negócios aqui no Brasil, vai conseguir envolver todos eles. Mas o processo de planejamento estratégico, ele começa da definição da estratégia, normalmente ele envolve os níveis todos, os níveis vão somando o que eles acham que podem fazer, o que deve fazer, como deve fazer, isso sobe, isso é ajustado, desce, sobe de novo. Não dá para você fazer de um movimento absolutamente linear e direto. Ele é meio cíclico. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que você estabelece metas e objetivos comuns a toda a organização. Então, quanto mais níveis você conseguir envolver, quanto mais níveis você incluir nesse processo, melhor você vai ter definida o teu plano de ação, melhor as pessoas vão desempenhar e vão executar.